Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre de todo mal. Hoje eu vou trazer um assunto a pedido de alguns internautas. Eu vou trazer um assunto que ele é muito importante para a nossa vida e vou tentar trazer de uma forma mais clara e sucinta possível, porque é um assunto muito vasto. E o assunto de hoje é o presente da vida e o significado da morte. E aqui eu quero ler em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, que está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar fora, tempo de espalhar, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quero frisar o versículo 2, que é o nosso título. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Pois muito bem, vida e morte, podemos dizer que são dois antagônicos no sentido de serem diferentes em modo de atuação, porém estão estritamente ligados à vida, extremamente ligados a nós, seres humanos. É uma questão eminente, não se pode negar. Faz parte do ciclo natural da existência e está dentro de um tempo estabelecido pelo Criador. O nosso Deus estabeleceu um tempo para todas as atividades humanas, para todos os seus propósitos divinos, e que não se há como negar isto. Não se há como negar que essas coisas são oriundas do divino, do próprio Deus. Ninguém pode contrariar esse tipo de ciclo de existência vital. A vida e a morte, se há um propósito original sobre estas coisas. Se há um propósito para entendermos acerca da vida e acerca da morte. E para começar, eu quero dizer que o propósito original da vida, assim como da morte, não surgiu de um acaso. Não surgiu assim levianamente. Se há uma explicação espiritual sobre a questão. E sobre a vida começar, a vida, que significa existir, foi criada pelo próprio Senhor, por vontade divina, pela sua vontade soberana. E a vida, ela foi criada em beleza, em deslumbre, como um bem para as criaturas vivas desfrutarem. Se vocês leem Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, vão observar que o Senhor criou a beleza da vida, das plantas, dos animais, dos seres vivos, e criou o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Depois viu que o homem se sentia só, criou a mulher para ser adjuntora. Então este é o propósito original da existência da vida. E
este propósito não era para ser de curta duração, e nem era para se ter dores, nem era para se ter aflições. Mas quando olhamos biblicamente sobre Adão e Eva e outros que até tiveram robustez de anos de idade, mas o que eu quero frisar é que quando o Senhor criou o primeiro casal, ele disse assim em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, ele disse assim: de todas essas árvores, de todos os frutos, vocês podem comer, mas desta árvore aqui específica vocês não comam, porque se vocês fizerem isso, vocês morrerão. Foi o que o Senhor falou para eles. Então quer dizer, quando o Senhor disse se vocês comerem, ou seja, ele quis dizer, se vocês desobedecerem ao mandamento que eu dou a vocês, que eu estabeleci, vocês morrerão. Então, o que dá-se a ideia é que certamente ele criou os seres humanos, o intuito dele de criar Adão e Eva e posteriormente os outros, seria com o intuito de viverem eternamente. Gênesis capítulo 3, versículo 22, fala algo que acentua esse pensamento. Quando diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E o Senhor Deus providenciou e os lançou para que fossem para fora do jardim, para lavrar a terra de qual fora tomado. Então é possível que o Senhor tenha criado os seres humanos para viverem de uma forma perpétua. Contudo, a desobediência, o único mandamento que o Senhor tinha estabelecido a eles na época, trouxe como consequência à humanidade o quê? Trouxe a inimizade, trouxe dores, trouxe o subjugar, trouxe a maldição e sobre a terra e toda espécie de males. Isso nós podemos ver aqui mais adiante, quando o Senhor foi sentenciar a desobediência de Adão e Eva. O Senhor disse, versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis, portanto deste ouvidos a voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não coma dela. Então, maldita é a terra por tua causa, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aqui, o Senhor, ele deu uma sentença serpente. No versículo 14, a gente vê aqui ele dizendo, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa foi a sentença para a serpente, que eu falo, a serpente humana. Aqui, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Bom, como sabemos que o inimigo também é chamado de antiga serpente, aqui está falando de cunho espiritual, onde foi o Senhor, o próprio Deus, que veio no ventre de mulher, Maria, e assim pôde, vamos dizer aqui, cumprir esta profecia, porque louvado seja o nome do Senhor. O Senhor venceu e sempre vencerá. Aqui diz para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, ou seja, para conceber filhos. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quer dizer, aqui começou as consequências da desobediência, que foi justamente o que deu o resultado de inimizades, de maldição sobre a terra, de dores, do subjugar, da tristeza e tudo mais.
E desde então até hoje, na vida, se há toda espécie de males, tanto para os que servem ao Senhor, como para os que não servem. Nós estamos no mesmo planeta, diante dos olhos do mesmo Deus. Agora, é claro que quero dizer mais ainda que os males que nos sobrevêm e que nós praticamos, o salário é a morte, como diz Romanos 8:23. Então, essa é a justificação do porquê do vir a morte, pela desobediência dos seres humanos para com o próprio Deus, pelos nossos pecados, pela terra ter sido corrompida. Então, por essas razões, o salário é a morte. Mas eu quero dizer algumas coisas, que a morte física não é o tudo. Existe também a morte espiritual, existe a morte eterna, e também existe a misericórdia do Senhor nosso Deus. O Senhor, ele disse: olha, homem, maldita é a terra por tua causa. Mas isso não significa dizer que a vida de todos seria toda a vida terrível, um fardo que seria assim terrível para todos e que nunca se veria algo de bom. Não. Existe a misericórdia do Senhor, a qual nós podemos ver algo de bom nessa vida. É claro que nunca devemos esquecer que temos a herança de uma natureza pecaminosa. As aflições também nos sobrevêm. O Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, mas também está escrito que nestas coisas existiria o favor do Senhor, que é a vida. No Salmo 30, versículo 5, fala muito bem sobre isso que eu estou falando aqui. Salmo 30, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: porque a ira do Senhor dura um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, apesar de tudo, existe a misericórdia do Senhor, que aqui nesse texto é chamada de favor, porque a palavra graça, misericórdia, consiste no favor imerecido do Criador para conosco. Então, por isso que a vida em si, ela não é, vamos dizer, totalmente, absolutamente terrível, um tédio de se viver, que para que vida, para que existência, não. Existem coisas boas que acontecem na vida. Agora, é claro que também existe o mal e existe a morte. É assim que nós temos que ter consciência. No favor do Senhor está a vida. E como alcançar o favor do Senhor para a minha vida? O que eu preciso fazer para alcançar este favor do Senhor para a minha vida, para mim que tenho tristezas, para mim que sofro por percas, para mim que não vejo bem nesta vida, para mim que estou desiludido ou desiludida? Como alcançar o favor do Senhor para a minha vida? E em primeiro ponto é nós procurarmos optar em escolher, fazer a escolha certa da vida. E qual é a escolha certa da vida? A primeira escolha certa da vida consiste naquela qual vai ser o fundamento da construção da nossa vida. E vamos ver aqui dois textos bíblicos muito importantes. Um é Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, diz assim: assim diz o Senhor, eis que ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje vos mando, ele diz. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor nosso Deus,
e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, qual é o fundamento para que minha vida seja melhor? Para que eu possa ver o bem desta vida? Para que eu possa ver algo de bom? É optar em andar na presença do Senhor nosso Deus. É escolher a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, está escrito: assim diz o Senhor, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, vida para quem procura fazer o bem, mal como salário do pecado. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual possas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servirdes, então eu te denuncio hoje que certamente morrerás. Não prolongarás os teus dias na terra que vais, passando o Jordão para que entrando nela possuas. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Assim disse o Senhor, e assim nos diz até então, até hoje. Então, optar pela escolha certa. Se eu decido optar pelo Senhor, então é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Ou seja, se há dificuldades, se há renúncia de certas coisas, mas a vida não é monótona, a vida não é sem significado. Nós veremos o bem do Senhor, as bênçãos do Senhor e alegrias também. Agora, se não optarmos pelo Senhor, podemos ter uma brevidade de prazeres segundo os nossos desejos, desenfreados e assim deliberados do coração, mas que não nos levará à vida eterna, nem à aprovação do Senhor e nem a bênçãos do Senhor nosso Deus. O segundo ponto para eu alcançar favor na minha vida é eu me firmar na escolha que fiz. Me firmar do Senhor. Glória a Deus. O salmista dizia assim, Salmo 146, versículo 2: eu louvarei ao Senhor enquanto eu viver, durante toda a minha vida. E por que não dizer, estarei em tua presença, ó Senhor? Durante toda a minha vida, procurarei entender e praticar a tua vontade enquanto eu viver. Provérbios capítulo 14, versículo 26 ao 27, está escrito também algo muito importante para nós. Diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, o temor do Senhor não é ter medo. Ah, se eu não seguir esse Deus, eu vou para o inferno. Se eu não estiver na igreja, eu vou para o inferno. Ah, não é esse temor de ter medo da pessoa do Senhor e continuar o coração para um lado e o corpo para o outro, mas é ter um respeito profundo, um amor profundo pelo Senhor, que consiste num temor que agrada a Ele e que é fonte de vida e que está escrito e que nos preserva dos laços da morte. Então, optar pela escolha certa e se firmar nela é simplesmente Deus é a escolha certa.
Fazer a vontade dele é a coisa certa. E evitar o mal também é a escolha certa para a nossa vida. Porque também temos o cunho de responsabilidade da nossa parte. Aqui, um texto muito maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 3, está assim escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8 ao versículo 14. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, fazendo o bem, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. É assim que está escrito a palavra do Senhor. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos pelo bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não tenha medo, nem se turbe o vosso coração. Então, fazer o bem, refrear-se de fazer o mal. Porque se assim nós fizermos, e fizermos do Senhor a nossa escolha principal, o fundamento da nossa vida, então é possível termos uma vida abundante, porque Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus disse, referindo a Satanás. Aí diz, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então é possível ter vida com abundância de bens no Senhor. Podemos ter uma vida frutífera, sim. Uma vida, vamos dizer assim, cheia de frutos bons. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler aqui para vocês. João 15, versículo 5. O Senhor diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem o Senhor ninguém pode fazer nada. Nem sequer respirar, porque se o Senhor retiver o ar, ninguém respira e todos morrem. Então isso eu estou falando para mostrar o quanto dependemos do Senhor. E que a independência sem Deus é uma ilusão. É assim. Então, a vida, nela podemos ter uma vida abundante, podemos ter uma vida frutífera, podemos andar em novidade de vida, podemos ter uma vida cheia de livramentos e bênçãos do Senhor, como também podemos alcançar, como diz Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, diz o Senhor, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a vida é preciosa, é um presente do Senhor. Agora, no sentido de vivermos bem, no sentido de vivermos de uma forma melhor e vermos o bem, é somente no Senhor que alcançamos estas bênçãos.
Então, próximo vídeo eu vou deixar para falar a segunda parte, que é o significado da morte, porque não vai dar para falar neste vídeo, por causa do tempo, da câmera do celular. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê vitória. Deixa teu comentário desta palavra, deste vídeo, compartilha, se inscreve neste canal, dá o seu like e aguardo o próximo vídeo, que é continuação deste, sobre o significado da morte. Deus te abençoe. Amém.